Olá, todas e todos vocês. Hoje a nossa transmissão não é diretamente do plenário da Câmara, porque eu estava numa outra atividade. Então, como eu estava mais próximo da liderança do PSOL, eu decidi fazer a transmissão aqui, direto da sala da liderança do PSOL. Quero saber se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, para a gente continuar nossa conversa. Vou aguardar vocês me dizerem. Bom, já tem um monte de likes, né? Então, o Rodolfo César disse que tá bom, imagem, então tá tudo certo. Então vamos lá. Nosso assunto de hoje é a condenação do Lula em primeira instância por Sérgio Moro. Em primeiro lugar, eu quero dizer, já sabendo que nesse exato momento vão entrar aí muitos antipetistas, muitos fascistas, muitos ignorantes motivados me xingando, como eu sei que nesse exato momento vai entrar muita gente já fazendo isso, eu quero dizer para essa malta que o Lula foi condenado em primeira instância. Então não comemorem a prisão do Lula, porque ele não foi preso. E o Sérgio Moro garantiu na sentença de que ele espere, aguarde em liberdade a decisão das próximas instâncias, né? Quero lembrar isso então à malta, que Lula não foi preso, ele foi condenado por Sérgio Moro em primeira instância. Vamos falar, dito isso, vamos falar da condenação. Sérgio Moro condenou Lula a 9 anos e meio de prisão. Essa sentença, ela não é por acaso. Todos sabemos, todos que acompanhamos a Lava Jato, sobretudo a Lava Jato, a parte da Lava Jato conduzida pela República de Curitiba, todos sabemos que Sérgio Moro, o juiz que gosta de se vestir em ternos pretos cafona, com aquela sua voz que não combina com a sua cara, tratava Lula como um nine, numa referência aos 9 dedos que o presidente Lula tem, porque ele perdeu um dos dedos num acidente. Então essa sentença de Sérgio Moro, ela não é por acaso, condenou a 9 anos numa referência aos 9 dedos de Lula. Não foi nem a 10, nem a 8 anos, foi a 9 anos e meio. Isso diz muito não só da parcialidade de Sérgio Moro, um juiz arbitrário que age por convicções e não por provas, mas diz muito do caráter de Sérgio Moro. Como ele é desumano, como ele é desrespeitoso. Aliás, ele já havia mostrado desrespeito na maneira como ele tratou Dona Marisa Letícia, hoje falecida, e ele ter mantido Marisa Letícia como réu, enquanto inocentava Cláudia Cunha, a mulher de Eduardo Cunha, preso por lavagem de dinheiro, evasão de divisa e corrupção passiva. Liberou a mulher de Eduardo Cunha por falta de provas, né? Embora houvesse provas de que ela movimentou contas milionárias em paraísos fiscais. Esse mesmo juiz que liberou Cláudia Cunha, que inocentou Cláudia Cunha por falta de provas, condenou o presidente Lula sem provas, apenas por convicções, baseado em delações premiadas que não são prova, delações que são questionáveis e cujos delatores estão gozando inclusive do privilégio da liberdade e da sua riqueza. Então, condenar Lula a 9 anos e meio, numa referência aos 9 dedos, diz muito do caráter desse homem. Sérgio Moro está tendo um fim melancólico. Depois de tratado como um herói, de pés de barro, todos sabíamos disso, pela imprensa golpista que pretendia dar o golpe na democracia e derrubar a presidenta Dilma, depois de tratado como herói, ele foi paulatinamente desaparecendo das páginas dos jornais e das capas da revista, né? À medida que a investigação da Lava Jato, outros braços da investigação foram revelando que a corrupção sistêmica no Brasil não se restringia ao PT, mas envolvia prioritariamente o PMDB e o PSDB, o Partido dos Tucanos, aqueles que deram um golpe, na medida em que o roteiro descrito por Romero Jucá, senador Romero Jucá, aí senador da República, que acabou de aprovar a reforma trabalhista que acaba com os direitos dos trabalhadores, na medida em que o roteiro vazado pela polícia
o roteiro do áudio de Romero do Jucá vazado pela polícia foi se confirmando, mostrando que, na verdade, o que o PMDB pretendia era expulsar o PT do condomínio do poder, junto com o PSDB, dar um golpe e implementar reformas que não foram discutidas nas urnas, Sérgio Moro foi saindo de cena. Ficou comprovado que Sérgio Moro tinha convicções políticas, é um juiz arbitrário e partidário, que quis apenas criminalizar o PT e a esquerda. E esse fim melancólico dele, esse é o último ato, é o ato do canastrão na hora que cai o pano, sabe? O canastrão solitário, quando cai o pano, esse é o último ato dele, é o que ele tem para oferecer para a malta, para as hienas. Desculpem, um problema técnico. Para as hienas antipetistas, para a malta antipetista e anti-esquerda que foi alimentada nesse país, né? Esse é o último ato dele, é o ato derradeiro, condenar Lula a 9 anos e meio de prisão, fazendo uma menção aos 9 dedos, para que as hienas antipetistas aplaudam. Que fim melancólico para o juiz, que foi considerado um herói. Eu quero dizer para vocês que esse live não é uma defesa do Lula, não estou defendendo o Lula, nem tenho motivos, nem acho que o Lula precise da minha defesa. Esse live é uma defesa da democracia, das garantias jurídicas, do Estado de Direito e de uma justiça que seja justa de verdade. É uma defesa, em última instância, de mim mesmo, uma defesa de você, de cada um de vocês. Se a gente estivesse submetido a um juiz arbitrário que age por convicções e por convicções ideológicas e partidárias, estamos todos em insegurança. As pessoas devem ser condenadas a partir de provas, e não a partir de convicções, nem tampouco convicções ideológicas. Essa decisão do juiz Sérgio Moro põe em risco a todos nós. Só não põe em risco porque ele é um juiz de primeira instância. E porque eu quero crer que em segunda instância, e até mesmo no STF, se precisar recorrer ao STF, a justiça será feita, porque estaremos todos de olho e lutando pelo Estado democrático de direito. É lamentável que o juiz Sérgio Moro tenha condenado o presidente Lula sem provas. Ele chega a dizer no momento que olha como ele se faz de bonzinho, né? Como ele não quis, na verdade, confessar o seu medo de condenar o presidente Lula nesse momento em que Aécio Neves, cujas provas são evidentes e foram mostradas para todo mundo, nesse momento em que Aécio Neves tem o seu mandato devolvido, nesse momento em que Rocha Loures foi liberado, nesse momento em que Cláudia Cunha está gozando da sua fortuna e que os delatores todos estão gozando das suas fortunas, os bandidos, os corruptores estão gozando das suas fortunas, premiados por delações, ele sabe que se ele condenasse o Lula à prisão imediata, ele incendiaria o país. Mas aí ele quis pagar de bom e ele disse o seguinte, que apesar dele ter sido desqualificado pela defesa do Lula, ele diz que a prisão cautelar de um ex-presidente da República não deixa de envolver certos traumas. A prudência recomenda que se aguarde o julgamento pela Corte de Apelação antes de se extrair as consequências próprias da condenação. Assim, poderá o ex-presidente Luiz apresentar a sua apelação em liberdade. Nossa, como você é bom, né, Sérgio Moro? Como você é bom e como você é justo. Ora, meu caro, você pode enganar aqueles que lhe adoraram como herói durante esse tempo, mas você nunca enganou essa nação, muito menos a mim. Você sabe que você não pode condenar o Lula à prisão imediata porque você estaria cabalmente se assumindo um juiz arbitrário e injusto, porque não há provas contra o presidente Lula. Você fez isso, e vou chamar você, Sérgio Moro, porque você sabe que incendiaria esse país. Porque no momento em que o presidente da República foi flagrado em conversas pouco republicanas e é acusado pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral da República de receber vantagens indevidas, de corrupção passiva, e que esse presidente está comprando deputados nessa casa para salvar o seu pescoço, você sabe que se nesse momento você condenasse o Lula, você incendiaria esse país, Sérgio Moro. Então você não está sendo bom nem justo.
você é arbitrário, você é partidário e você mantém a cafonice na escolha dos seus ternos. É o que eu tenho a dizer. Muito obrigado a todas e todos vocês por essa transmissão de hoje. Eu volto a qualquer momento em edição extraordinária, porque nesse exato momento, na Comissão de Constituição e Justiça, o destino de Michel Temer está sendo discutido. Na verdade, não é nem o destino dele. Essa casa está debatendo se admite ou não a possibilidade do STF continuar com o julgamento de Michel Temer flagrado, com provas incontestes em conversas antirrepublicanas que apontam para o envolvimento dele em corrupção. Contra Aécio Neves e contra Michel Temer há provas, mas não há convicções. Contra Lula sobram convicções e não há nenhuma prova. Esse é o país que estamos vivendo atualmente. Muito obrigado a todas e todos vocês.